Convido agora o professor doutor Fernando Pena, da Universidade Federal Fluminense. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Fernando Pena, sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria de começar agradecendo pelo convite e aos colegas da mesa, em especial ao nosso presidente Bacelar, aqui coordenando a nossa sessão. Eu primeiro gostaria de dizer o seguinte, não é surpresa para mim que tantos professores reajam negativamente à proposta. E eu vou tentar explicar por quê. Primeiro, o projeto ele não só garante elementos que já estão na legislação, ele constitui uma interpretação dessa legislação, uma interpretação que muitos discordam. E eu vou tentar desconstruir esses elementos, então. Primeiro ponto, o nome e a dicotomia que o próprio movimento e o coordenador tentam reforçar, que é a escola ou com ou sem partido. Para mim, essa não é a principal dicotomia. Para mim, a dicotomia principal é entre uma escola com ou sem educação. Porque eu percebo uma tentativa muito clara, e eu vou explicar por quê. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebo uma tentativa muito clara de, alegando a existência de um problema, que eu não vou nem discutir se é ou não, se existem provas estatísticas ou não, a solução é acabar com a dimensão educacional da escola. É dizer que o professor não é educador, é dizer que o professor não pode discutir temáticas que os alunos levam para dentro da sala de aula. Não é o professor que leva essas discussões para dentro da sala de aula. O machismo, a homofobia, eles estão dentro porque os alunos vêm de uma sociedade no qual essas desigualdades estão presentes. Olha, mas vamos lá. Gente, vamos lá. É o seguinte, então, por que eu estou dizendo isso? O projeto, ele tenta dizer que os professores não são educadores e eles insistem que é apenas afixar o cartaz em sala de aula. Como eu já disse, não é bem isso. E não sou só eu que estou dizendo. Eu vou usar como paralelo para vocês entenderem qual é o equívoco do projeto e desses projetos todos que estão apensados na Câmara dos Deputados. Um único projeto, Escola Sem Partido, que foi aprovado em um Estado. Então, o único Estado que aprovou, enquanto Estado, o projeto Escola Sem Partido, foi o Estado de Alagoas. Eu coloquei ali para vocês. Lei 7.800 de 2016, do Estado de Alagoas, que lá foi aprovado com o nome de Escola Livre, mas é o Escola Sem Partido com algumas variações. O que aconteceu? Então, você tem a aprovação do projeto em Alagoas e são apresentadas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Eu coloquei ali. ADI 5.537 de Alagoas, ação direta de inconstitucionalidade, e a ação direta de inconstitucionalidade 5.580 de Alagoas. A ação direta de inconstitucionalidade ainda não foi julgada, mas nós temos documentos muito importantes para pensar já sobre essa inconstitucionalidade da lei de Alagoas. E é uma lei estadual, mas só que os argumentos utilizados para afirmar a inconstitucionalidade dessa lei estadual, muitos podem se aplicar também ao projeto nacional e aos projetos estaduais municipais. Então, eu vou citar para vocês esses documentos e dizer qual é o argumento que sustenta a inconstitucionalidade do projeto. Primeiro deles, uma nota técnica da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão fez um documento bastante extenso, argumentando a inconstitucionalidade do projeto. Então, eu coloco ali uma primeira tarja de inconstitucional. Um segundo documento muito importante, a manifestação da Procuradoria-Geral da República. A PGR lançou um documento de 75 páginas argumentando que a lei de Alagoas seria inconstitucional, mais uma tarja de inconstitucional. E, por último, a medida cautelar do Supremo Tribunal Federal, uma medida cautelar que suspendeu a lei de Alagoas, e também com uma argumentação muito consistente, alegando o perigo da aplicação da lei. E, por fim, eu vou só mencionar, o Daniel Cara certamente vai falar muito melhor, a ONU enviou um documento ao governo brasileiro perguntando se não seria o projeto Escola Sem Partido e a remoção da discussão de gênero, não, entre outros elementos, não constituiriam uma limitação indevida da liberdade de cátedra do professor, o que eu concordo. Mas então qual é o argumento central aqui? Eu trouxe alguns elementos. Qual é o documento que o Escola Sem Partido e os outros projetos que estão apensados usam como referência para a sua discussão, para a sustentação?
É um documento, é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eles então usam essa convenção, está aqui o site da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, eles vão recorrer ao artigo 12, sobre liberdade de consciência e religião, inciso 4º, que diz: os pais, e quando for o caso tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então você poderia ouvir isso e pensar, então você está dando razão? Não, aqui é o como a gente vai interpretar esse elemento e outros documentos que o complementam. Vou usar primeiro, então, qual é a interpretação dada a isso? Que só a família poderia educar, que os professores, então, não seriam educadores. Esse argumento é falacioso. Primeiro documento que eu vou usar para mostrar o equívoco. A nossa Constituição Federal, seção sobre educação, artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família em colaboração com a sociedade. Então, a educação é um dever compartilhado entre Estado e famílias, em colaboração com a sociedade. Esse é um dado importante. Com que objetivos? Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e seu preparo para o trabalho. Então, a preparação para o convívio democrático no espaço público é tarefa da escola. O professor é um educador, sim, quando ele educa para a educação, para a democracia. O que está garantido na nossa Constituição Federal. Esse documento aqui é a Constituição Federal, artigo 205. Então, não sei como questionar o papel dos professores na formação para a cidadania. Mas eu vou usar o documento que eles mesmos usam para sustentar a sua argumentação. Existe um documento complementar à Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos, e é esse documento que eu mostrei, fala sobre o direito de liberdade de crença e consciência. Não fala especificamente sobre educação. Mas existe um protocolo que complementa a Convenção, que fala especificamente sobre a educação, que complementa a Convenção, perdão. Então, eu acho fascinante e eu desafio qualquer defensor do projeto aqui a explicar esse protocolo que complementa a Convenção, só que eles não vão explicar. Esse é o protocolo de São Salvador, então, esse é o protocolo de São Salvador, que fala, aqui, está escrito ali embaixo, protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais, culturais, protocolo de São Salvador. É um documento que também foi promulgado aqui no Brasil na década de 90, então ele vale tanto quanto a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E aqui, então está aqui, foi promulgado em 99. O que diz o protocolo de São Salvador? Que tem um artigo específico sobre o direito à educação. Esse é o importante. Ele diz o seguinte, faço questão de ler para vocês então, o documento que complementa a Convenção Americana. Estados partes nesse protocolo convêm em que a educação deverá orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido da sua dignidade, e deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça, pela paz. Convém também que a educação deva capacitar todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista, conseguir subsistência digna, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, todos os grupos raciais, étnicos, religiosos e promover as atividades em prol da manutenção da paz. É isso que é dito sobre a educação. E logo no inciso abaixo, no inciso 4º, diz o seguinte, de acordo com a legislação interna dos Estados partes, os pais terão direito a escolher o tipo de educação a ser dada aos seus filhos, desde que esteja de acordo com os princípios estabelecidos acima. Então, a formação para a democracia, a formação para o convívio plural no espaço público é tarefa do professor. Isso está na Convenção Americana em um dos seus protocolos que complementam. Então, dizer que o professor não é educador, dizer que o professor em sala de aula não pode mobilizar valores, isso é uma falácia, é equívoco total. E mais do que isso, tá, obrigado. E mais do que isso, é preciso destacar que
O que eu estou dizendo aqui, não estou negando que o problema exista, mas estou dizendo que os programas Escola Sem Partido e esses outros projetos não são uma solução para esse problema, porque eles acabam com a escola enquanto espaço de debate. E mais do que isso, as desigualdades que os professores combatem em sala de aula, a homofobia, machismo, elas estão presentes na sociedade. Então, o professor, ao ver um aluno ser discriminado, ele não deve fazer nada. Ao vivenciar uma experiência de homofobia em sala de aula, ele deve ficar quieto. Então, o que eu estou dizendo aqui é simplesmente que as escolas educam e vão continuar educando. Espero ter explicado para vocês porque os professores reagem tão negativamente ao projeto. Porque os professores que estão aqui defendem uma escola plural e democrática. Obrigado. Obrigado. Obrigado ao professor. Obrigado.